Abre nossa Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 17 e o verso 18, finalzinho aí da carta. Segunda Pedro 3, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus, eu gostaria de ler nesse momento e você vai acompanhar aí a leitura. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos ler mais uma vez? Agora juntos? Vamos lá, bem forte, bem bonito. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, atados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Feche seus olhos. Vamos estar orando mais uma vez, nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E nós agradecemos o Senhor por ela. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Aplique essas verdades às nossas vidas. Oramos assim, no nome santo de Jesus. E Deus, que o Espírito Santo do Senhor me use como um instrumento. Que eu fale do Senhor e não de mim mesmo. Que a palavra do Senhor seja explicada, exposta, aplicada com fidelidade. É o que eu oro, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. O caminho para o discipulado e crescimento. Esse é o tema da nossa série do mês de junho. Durante esses 3 domingos anteriores, nós aprendemos muito sobre o que é discipulado. Falamos sobre o discipulado. Falamos sobre a importância do discipulado. E como eu disse, nesses 2 últimos sermões, nós vamos agora entender um pouquinho, talvez, a consequência do discipulado, que é o crescimento. E o crescimento de 2 formas, assim como nos é apresentado nas Escrituras. Assim como nós percebemos que o discipulado ele tem 2 facetas, assim também o crescimento. Ele acontece de 2 formas. E nós vamos estar olhando, analisando a primeira dessas formas. O tema da nossa mensagem, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é o crescimento, os primeiros passos para esse crescimento. A carta, ou as cartas de Pedro, elas têm um contexto um pouco parecido e talvez escritas num espaço curto de tempo entre elas. O que parece para nós é que Pedro se dá conta de que ele está no fim da sua vida. Nós estamos falando não daquele Pedro pescador mais. Anos se passaram depois disso. Nós temos agora um Pedro um pouco mais sábio do que aquele Pedro que nós lemos no Evangelho. Às vezes impetuoso, às vezes tomando atitudes de pronto. Agora nós temos um Pedro talvez um pouco mais calmo, com as dores na lombar, talvez mais fortes, umas dores no joelho, pensativo.
E agora Pedro se dá conta, então, que está no fim da sua vida. E antes de partir aqui dessa terra, ele deseja dar aos seus leitores algumas diretivas, algumas direções importantes, de modo que eles possam rejeitar heresias que estavam ali presentes no meio da igreja e, ao mesmo tempo, amadurecer espiritualmente. Essa é a grande intenção de Pedro, através dessas duas cartas. Aqueles que o ouviam precisavam resistir àquelas heresias. Mas, ao mesmo tempo, eles precisavam de amadurecimento. Eles precisavam crescer no Senhor. Eles precisavam adquirir esse crescimento em Deus e no conhecimento de Cristo. Então, através das suas cartas, Pedro ele tem o interesse, o intuito de despertar esses leitores daquela inércia, daquela letargia espiritual que estava crescente no coração deles. Às vezes, vendo a perseguição que havia se disparado contra os judeus e talvez desanimados com toda aquela situação, Pedro tem o interesse, então, de despertar aqueles crentes. Para fazer com que aqueles crentes saiam desse marasmo, dessa inércia. Para que eles venham, enfim, então, buscar virtudes importantes, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, justiça, permanecerem firmes nos fundamentos, na verdade, e ouvirem atentamente o Evangelho de Cristo. Esses são os temas que Pedro vai abordar nas suas duas cartas, com esse intuito, para que esses cristãos eles se despertem, para que eles possam entender que não dá para ficar na inércia, não dá para ficar. Eles precisam se despertar, eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam proclamar o Evangelho, e eles precisam proclamar esse Evangelho como testemunhas vivas, quase que oculares daquilo que Cristo fez, e se atentarem para tudo quanto ele diz. O contexto aqui da nossa carta ele é interessante. No capítulo de número 3, se você quiser voltar lá para o início do capítulo, eu acho importante nós falarmos. Por que é importante? Porque nós acabamos de ler os 2 últimos versos desse capítulo. Então é importante nós entendermos o que Pedro diz em todo esse capítulo. No último capítulo de sua carta, ele está escrevendo à igreja sobre a volta de Jesus. Ele escreve sobre isso. Ele está alertando a igreja. E ele levanta um alerta quanto a alguns ensinamentos a respeito da volta de Jesus. E alguns ensinamentos contrários a respeito da volta de Jesus. Pedro está alertando a igreja nesse momento. Há muitos ali que têm zombado dessa certeza dos crentes. Veja o que Pedro diz no verso de número 4 aí do capítulo 3. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Alguns estão perguntando: olha, vocês estão dizendo aí que o Cristo de vocês vai voltar? Quando é que isso vai acontecer? Nada mudou. Os pais de vocês já estão dormindo. Os antepassados de vocês morreram. E essas coisas que vocês estão falando aí, da volta, da ressurreição, nada mudou. Está tudo a mesma coisa. Zombando dessa certeza da volta de Cristo Jesus. Perguntando: aonde é que está Cristo? Onde está o Cristo de vocês que prometeu retornar? Aonde ele está? Eram questionamentos que surgiram no meio da igreja. Eram questionamentos que estavam presentes no meio dessas igrejas ali da região da Ásia Menor, para onde essas cartas de Pedro estão indo. Então Pedro começa a dizer que a vinda de Cristo ela é certa. É sobre isso que ele passa a ensinar no capítulo 3. A vinda do Senhor Jesus Cristo é certa, ela acontecerá, e acontecerá no tempo já determinado para este momento. Pedro vai dizer que esse dia ele está preparado e ele virá como um ladrão, é o que Pedro diz aqui na sua carta.
Ninguém sabe quando, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, mas esse dia virá, é uma certeza para todos nós. É uma certeza, é certo que esse dia virá, é certo. E por isso, como igreja, nós precisamos viver conforme ele diz aí no verso de número 12. Leia o verso de número 12. Perceba o que ele diz nesse verso. Ele diz o seguinte: então, já que é certo que Cristo vem, vivamos então esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Precisamos viver dessa forma. Precisamos viver de acordo com o que é dito aqui no verso de número 12. Mas eu gostaria de trazer um alerta sobre o verso de número 12 para todos nós. Porque muitos, ao olharem para o verso de número 12, têm talvez uma interpretação tanto quanto equivocada do que Pedro diz aqui no verso de número 12. Esse versículo ele tem interpretado de uma forma como se a igreja, como se nós, de alguma forma, temos as condições de apressar o retorno de Jesus Cristo. Alguns entendem que esse versículo dá a entender isso. Podemos, de alguma forma, acelerar a vinda de Jesus. Mas essa é uma interpretação que não faz sentido algum com essa passagem e com o contexto dessa passagem. E nem mesmo com a exegese desse texto. Porque não é isso que o texto está nos dizendo. A igreja não tem condições de apressar a volta de Jesus. Mas nós precisamos viver. O que o texto diz aqui, ele usa algumas expressões, alguns verbos aqui muito interessantes. Mas a primeira coisa, vamos entender o que está no contexto desse texto, para ver se faz algum sentido a ideia de que nós temos condições de apressar a volta de Jesus. Pedro diz que esse dia virá como um ladrão. É isso que ele diz. E que o Senhor, o dono desse dia, ele é longânimo em aguardar esse momento. Deus é paciente. Deus é paciente em aguardar esse momento da sua volta. Ele já tem o dia, ele já tem a hora, ele já tem o momento, e ele com longanimidade, é o que diz Pedro aqui no nosso capítulo 3, ele irá aguardar, ele irá esperar esse dia. Então nós percebemos isso, há um dia, há um momento, há uma hora, e Deus está aguardando esse dia, esse momento e essa hora. É o que diz aqui o nosso texto. É o que diz aqui. Ele continua dizendo, e no nosso próprio versículo, ele diz que nós precisamos esperar. Aqui fica um tanto quanto estranho. Como nós esperamos e apressamos ao mesmo tempo. Como se espera e como ao mesmo tempo se apressa. É o que nós percebemos aqui no nosso texto. O texto em seu original, ele usa dois verbos aqui muito interessantes. No grego, os dois verbos usados é o verbo prodaskal e o verbo espeudo, para se referir a essas duas palavras, esperar e apressar, que foram traduzidas aqui no nosso texto. O significado literal da primeira é uma espera que se anseia muito. É isso que Pedro está dizendo. Precisamos esperar ansiosos por esse dia. Precisamos esperar aguardando esse dia com todas as nossas forças. Nós precisamos esperar esse dia. E o segundo é um desejo, é uma prontidão apressada de que esse anseio ele ocorra. É isso que Pedro está dizendo. Parafraseando o versículo, Pedro diz o seguinte: aguardem com muita expectativa e estejam de prontidão, desejando que ocorra a vinda do dia do Senhor. É isso que Pedro está nos dizendo. É assim que nós, como igreja, devemos viver. Esperando, ansiosos, mas ao mesmo tempo desejando que isso ocorra o mais rápido possível. Pois eu quero encontrar o meu Salvador.
Assim nós como igreja vivemos. Assim nós como igreja aguardamos. Então, enquanto nós estamos aguardando esse dia, o que eu e você precisamos fazer? É a pergunta que a mensagem de hoje procura responder para nós. Enquanto eu e você vivemos nessa expectativa. E aqui, obviamente, o verso de número 12, ele faz um paralelo com a Páscoa. Enquanto ali os judeus, eles foram ordenados a esperar em casa. Mas esperar como se tivessem que sair apressados. Pedro faz uma referência a esse texto. Vão para a casa de vocês, mas comam o cordeiro pascual, com as sandálias nos pés, com os cajados nas mãos, aguardando o momento de partir. Assim vive a igreja. Ela aguarda, mas já pronta, esperando que esse dia ocorra e venha rápido. Assim nós vivemos. Assim a igreja vive. Então, enquanto aguardamos esse dia, o que nós precisamos fazer? É assim que Pedro conclui a sua carta. Enquanto vocês aguardam o dia do Senhor, enquanto vocês esperam esse dia, e quando vocês estão ali desejosos para que isso ocorra o mais rápido possível, como vocês vão viver? O que vocês devem fazer? O que vocês devem buscar? É o que Pedro nos diz. Enquanto a gente aguarda o dia do Senhor, a igreja ela precisa buscar o discipulado. A igreja precisa buscar o crescimento. A ordem do discipulado, queridos, ela aconteceu nos dias próximos da ascensão do nosso Cristo. Vão, façam discípulos. E em breve eu voltarei. Discipulamos esperando e aguardando esse dia. Crescemos esperando e aguardando esse dia. Enquanto esse dia não chega, a igreja, ela discipula. E o discipulado, como nós vimos, é nos aproximarmos de Jesus e ajudar outras pessoas a se aproximar de Jesus. E o crescimento é da mesma forma. Porque o crescimento bíblico, ele fala do meu crescimento espiritual, pessoal com Deus, mas fala também do crescimento coletivo, da igreja que se expande, das tendas que precisam ser alargadas. Esses dois crescimentos que devem acontecer dentro da igreja. Eu cresço com Jesus, mas ao mesmo tempo o número de discípulos ele também precisa crescer. Enquanto aguardamos esse dia, aguardamos fazendo discípulos e buscando o crescimento. É isso que Pedro nos ensina. É isso que ele nos mostra. E no verso de número 17 do nosso texto, Pedro começa esse verso dizendo o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Pedro diz algo mais ou menos assim: meus irmãos, uma vez que vocês já estão sob aviso de que Jesus vai voltar, uma vez que vocês sabem dessa verdade, uma vez que vocês entendem essa verdade, ele continua: acautelai-vos. A ideia aqui é de ficar em guarda. Fiquem precavidos. E ele continua: acautelai-vos, fiquem em guarda contra o erro desses insubordinados. É interessante isso. Pedro aqui usa uma mesma palavra que ele usa lá no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, verso de número 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló foi liberto de Sodoma e Gomorra. Aqui Pedro compara esses que têm causado intrigas na igreja, referente à ideia da volta de Jesus Cristo, como insubordinados, iguais àqueles que afligiram a Ló em Sodoma e Gomorra.
Então ele diz: acautelai-vos desses, estejam prontos, fiquem seguros, não percam essa esperança no coração de vocês, é o que diz no verso 17. E no 18, os crentes então já em processo de amadurecimento: antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Os crentes estão amadurecendo, em processo de amadurecimento. E devem continuar dessa forma. Devem buscar esse momento, pois esse processo é o trabalho desses crentes. Continuem crescendo. Continuem buscando o crescimento. É o que Pedro encoraja, alerta. Isso não é um modo de vida passivo de vocês. Busquem isso. Busquem isso. Ou seja, tomem atitudes, tomem ações que conduzem vocês ao crescimento. É o que Pedro diz aqui no verso de número 18. Então, para nós, queridos, fica uma pergunta importante. Por que esta conclusão desta carta ela é tão importante para os nossos dias? Por que é tão importante para nós entendemos que o trilhar o caminho do discipulado e do crescimento é tão importante? Nós somos discípulos e discipulamos pessoas. Nós crescemos pessoalmente e precisamos também crescer em grupo, em número, em pessoas. A ordem para o discipulado, ela aconteceu junto com a ordem do crescimento. Ela aconteceu junto. Façam discípulos. Aumentem o número dos discípulos. Enquanto a igreja espera a Jesus, ela não espera Jesus de braços cruzados. Ela não espera Jesus sentado. Ela não espera Jesus de uma forma confortável. Não, não é assim que nós esperamos a Jesus. A igreja espera Jesus de uma forma ativa. A igreja espera a Jesus de uma forma atuante. É isso que Pedro nos ensina aqui. É dessa forma que Pedro encerra aqui os seus últimos escritos, registrados. A igreja não espera a Cristo sentada, mas espera a Cristo trabalhando. A igreja não pode, então, perder essa percepção do retorno de Jesus. Porque isso sempre foi o combustível da igreja. Sempre foi. Quando nós percebemos a igreja em declínio, é quando a igreja perdeu a percepção da volta de Jesus. E da ordem de Jesus diante da sua volta. Façam discípulos. Façam discípulos. A igreja não pode perder essa percepção. A igreja não pode perder esta consciência que conduz, que vai nos conduzir ao discipulado e ao crescimento. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar isso de lado. Então, quais são os passos para o crescimento da igreja? Quais são os passos? Pedro nos apresenta a primeira face do crescimento aqui. O meu crescimento com o Senhor. Antes de conduzir e de nos multiplicar, antes de discipular outros, eu primeiro preciso ser um discípulo. Eu primeiro preciso ser discipulado. Quais são os passos? O primeiro passo aqui para nós é desperte a consciência da volta de Jesus. É o primeiro passo para nós. É ter essa consciência despertada no nosso coração. É ter essa consciência viva no nosso coração. Não crescemos e não discipulamos porque já perdemos essa ideia.
Não crescemos e não discipulamos porque a volta de Jesus se tornou algo vago no nosso coração. Talvez nós estamos nos perguntando como aqueles perguntavam lá no verso 4. Meus avós morreram esperando isso. Meus antecedentes dormem esperando isso. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? E isso tem nos conduzido a uma inércia. Isso tem nos conduzido a um estado de indiferença, de apatia. Nada tem mudado. Quantas vezes, queridos, nós somos alertados pelo nosso Cristo? Talvez uma parábola que Jesus contou, que exemplifica muito bem, está lá em Mateus, capítulo de número 25. A parábola das 10 virgens. O texto vai nos dizer que haviam 10 virgens. Dessas 10, 5 eram imprudentes. Resolveram sair para aguardar o noivo, mas não levaram azeite suficiente para suas lâmpadas. E o texto diz que 5 dessas eram prudentes e levaram azeite reserva para suas lâmpadas. E a parábola vai dizer que num determinado momento vem o sono e elas estão lá aguardando e adormecem. E de repente alguém grita: o noivo vem, ele chegou. As 5 prudentes abasteceram as suas lâmpadas com azeite e foram de encontro ao noivo. O texto continua dizendo que as outras 5 então vão até a casa, batem na porta. A porta se abre e o que elas ouvem é: eu não conheço vocês. Então Jesus ele encerra essa parábola dizendo o seguinte: então estejam prontos. Aguardem esse dia. Estejam prontos, aguardem esse dia. O texto nos disse, no verso 17, que nós estamos sobre aviso. É o que o texto disse. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, nós já fomos avisados. E uma vez avisados, nós precisamos aguardar esse momento. Nós precisamos, assim como disse o verso de número 12, esperar e ansiar com muita expectativa esse dia. Sendo discípulos de Jesus, discipulando outras pessoas para Jesus, crescendo com Jesus e ajudando outros a crescerem também com Jesus. É assim que nós aguardamos. O primeiro passo para o crescimento é despertar a consciência de que Jesus está voltando. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, esse foi o combustível da igreja. Este era o combustível. Os apóstolos pregavam e até mesmo morriam por causa dessa certeza. Por causa dessa convicção. E o texto diz que a igreja crescia em conhecimento, na doutrina dos apóstolos e também em número. É o que nos diz a palavra de Deus. Então precisamos despertar essa consciência de que Jesus está voltando. Talvez de uma forma coletiva. Talvez de uma forma pessoal. Mas Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o momento. Mas Ele está voltando. Segundo passo que o texto nos diz: fuja do que nos afasta da verdade da volta de Cristo. Fuja. Veja o texto. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza.
acautelai-vos. Se protejam. Fuja desses que tentam afastar você desta consciência, dessa verdade da volta de Jesus. E queridos, muitas coisas têm colaborado com isso. Muitas coisas hoje. Muitas coisas têm colaborado para que eu e você venhamos perder essa consciência. Muitas coisas. Os caprichos desse mundo. Os confortos que esse mundo nos oferece. Vão tirando de nós essa consciência. Está tudo tão bom aqui, está confortável aqui. Até mesmo mensagens que por muitas das vezes nós escutamos, que nos levam, tentam nos conduzir a uma espécie de bem-estar. Como se cozinhasse rãs em água morna, até que uma hora a rãzinha ali confortável já não tem mais vida. Quantos falsos profetas têm sussurrado nos nossos ouvidos? Não se preocupe com isso. A sua prosperidade é mais importante. O seu conforto é mais importante. O seu bem-estar é muito mais importante. É muito mais importante. O que tem tirado a nossa atenção de Jesus? O que tem tirado a minha atenção, a sua atenção, dessa convicção, da certeza da volta de Cristo? O que tem tirado isso dos nossos corações? O que tem provocado em nós essa sonolência espiritual, que às vezes a gente não consegue despertar, acordar para aquilo que precisa ser feito, para esse chamado, para essa obra que Jesus nos chama e nos convoca para crescermos nele, para nos aperfeiçoarmos nele. O que tem nos conduzido? A ordem aqui para nós é clara: fuja daquilo que afasta você dessa verdade. Fuja. Não ceda, não deixe ser seduzido. Aliás, essa desde o princípio foi a estratégia satânica, a sedução. Não se preocupa. Pensa só, você vai ser igual a Deus. Pode comer da árvore. Não se preocupa. Fique confortável. Se preocupe com o seu bem-estar. Se preocupe com você. Se preocupe com a sua conta bancária. Deixa o resto para lá. Tem um monte de pastor aí para fazer isso, missionário. Você não precisa fazer isso. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Precisamos fugir desses falsos mestres, desses falsos profetas. Terceiro passo, queridos. Verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Busque incessantemente crescer em Jesus. Busque incessantemente. Queridos, eu ainda não encontrei ninguém que se formou na escola de Jesus. Não encontrei ninguém que me apresentou o seu diploma. Estou formado. Não encontrei. Porque a escola de Jesus é a escola da vida. E participamos dela enquanto nós vivemos. Enquanto nós temos fôlego. Enquanto nós caminhamos. Quando eu e você nos tornamos discípulos de Jesus, nós entramos na escola de Jesus para sempre.
Para sempre. Jesus sempre será o nosso mestre. Sempre será o nosso professor. Sempre será. E nós prosseguimos nessa escola até o dia que nós iremos encontrar com Ele. Até esse dia, a gente prossegue na escola de Jesus. A nossa peregrinação no crescimento, no conhecimento, na graça de Deus, ela não terminará enquanto você não chegar no céu. Não termina. Então, se você quer parar de crescer em Jesus, só tem um meio. Eu acho que ninguém quer isso agora. Então, prossigamos em crescer com Jesus. Prossigamos em crescer com Ele. O nosso crescimento é um crescimento da vida, enquanto nós vivemos. A igreja cresce enquanto ela vive. O crente cresce enquanto ele vive. Mas como nós percebemos no texto que a gente leu agora em 2 Pedro 3,18, esse crescimento em Cristo, ele não é algo passivo, não é algo. Perceba que Pedro várias vezes ele dá ordens. Faça isso, acautelai-vos, fuja, busque, cresça. São imperativos. Imperativos. Em momento algum ele diz assim, olha, então fique quieto até que você não cresça. Busque o crescimento. Seja discípulo. Fuja desses insubordinados. São todas ordens para nós. Então não existe essa ideia de crente não praticante. Não tem isso. O crente tem que ser praticante. Não tem outra forma de ser crente. Não tem outra forma. Não tem outra maneira de seguirmos a Jesus. Não tem outra maneira. A gente não cresce por osmose. Não. Busque o crescimento. Busque crescer em Cristo. Busque crescer em Deus. A cada dia eu e você precisamos acordar. Hoje eu quero crescer um pouquinho mais com Jesus. Eu quero dar um passo a mais com Jesus. Eu quero viver e aprender alguma coisa diferente de Jesus. Eu quero aprender alguma coisa sobre o reino. Eu quero aprender alguma coisa sobre o céu, sobre a oração. Eu preciso aprender alguma coisa diferente. Assim é a nossa jornada. É uma jornada de crescimento. Crescimento. Hoje falando sobre o meu crescimento com Jesus. Mas a Bíblia também nos fala sobre o crescimento do reino, da igreja, da expansão, que acontece até o dia que nós chegarmos também no céu. A cada dia é algo novo. A cada dia é uma verdade nova. Um aprendizado novo com Jesus. Então, meus queridos, enquanto nós esperamos a volta de Jesus, enquanto eu e você estamos aguardando o retorno de Jesus, nós aguardamos o retorno de Jesus, crescendo em Cristo e por Cristo. Enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, a igreja avança, a igreja cresce, se expande. E para isso ela precisa se despertar para a consciência de que Jesus voltará. Para isso, a igreja, ela precisa fugir de tudo aquilo que tira da sua mente essa verdade. Que leva e que conduz ela a uma vida de conforto, de sossego, de marasmo. A igreja é uma igreja atuante. E para isso ela precisa buscar incessantemente esse crescimento. É uma busca todos os dias. Assim nós vivemos, aguardando a volta de Jesus. É assim que nós fazemos. É assim que nós procedemos.
Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que nesse caminho de crescimento e de discipulado, nós venhamos aguardar a volta de Jesus, sendo discípulos dele, ajudando outros a serem discípulos dele, crescendo pessoalmente, espiritualmente, e levando também outras pessoas para crescerem também com ele, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que essa consciência esteja em nós. Que nós possamos fugir desse estado de marasmo e que possamos viver em pleno crescimento para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar o Ministério de Música aqui à frente. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Depois estaremos orando ao nosso Deus.